desde então temos estado ao lado da justiça e, portanto, ao seu lado, ao lado da presidenta Dilma, ao lado do Partido dos Trabalhadores, porque o Partido dos Trabalhadores foi o partido que melhor governou o país, não só na presidência, mas em várias cidades que eu mesmo vi e nas quais convivi. E quero dizer que nós estamos nessa luta e nós vamos vencer em nome de Jesus. E temos certeza, como diz as Escrituras, que nada pode contra a verdade, senão pela verdade. Eu uso outro óculos, eu não uso, eu sou ortodoxo, eu juro que sou, mas eu uso o óculos das ciências sociais. Eu acho que a teologia da missão integral também é uma teologia da praxis. E o que é uma teologia da praxis? Uma teologia que tem como objetivo entender o que está acontecendo e propor a transformação. Bem naquela cara do Karl Marx, não é uma coisa, não se trata de descrever o mundo ou de entender o mundo, mas de transformá-lo. A meta é a justiça, a meta é a equidade, a meta é a igualdade. Que o resultado do trabalho tem de ser benefício para todos, não pode ser benefício para alguns, porque todo mundo trabalha para todo mundo. A esquerda tem uma tendência de valorizar mais as causas identitárias. A causa da mulher, a causa do negro, a causa da comunidade LGBT+. Por isso ela é uma abordagem social mais libertária. E por isso recebe a crítica conservadora religiosa. Então, eu me identifico absolutamente com a esquerda. Eu acredito na necessidade de um Estado que garanta direitos. Eu acredito na legitimidade de todas as lutas identitárias. E eu acredito na necessidade de, num país como o nosso, defendermos os direitos humanos. Essas três pautas, para mim, são inegociáveis. É nesse sentido que eu estou dizendo que a Bíblia é um livro insuficiente. A ética bíblica reflete uma estrutura de sociedade daquele tempo, daquele mundo, daquela época. E não dá para a gente pegar um texto que foi escrito 4.000 anos antes, 3.000 anos, 2.000 anos e trazer para hoje, aplicando literalmente o que esse texto está dizendo, sem perceber que nas suas linhas a Bíblia é insuficiente, mas nas suas entrelinhas, na revelação que traz a respeito do Cristo ressurreto, a Bíblia explode promovendo uma grande revolução e uma grande transformação no mundo. Então a gente precisa atualizar a Bíblia, porque se eu não atualizo a Bíblia, e se eu leio literalmente e digo, está suficiente a leitura literal da Escritura, eu legitimo escravidão. Vamos ter que fazer essa atualização e ter essa coragem de enfrentar os pecados de gênero da nossa sociedade. E posso, com fé, esperança e trabalho de base, fazer uma aposta com vocês aqui hoje. Os evangélicos farão ano que vem parte da derrota de Bolsonaro nesse país. Tenho 31 anos, sou pastor, teólogo e artista. As pautas que eu defendo como pastor são a partir da minha consciência do Evangelho. Eu procuro combater a LGBTfobia porque eu sei que ela impõe sofrimento e muitas vezes morte. Eu defendo a legalização das drogas porque eu sei que a política atual é uma política de morte. Então tudo aquilo que tem a ver com vida plena e defesa da justiça, a partir da minha fé em Jesus, eu estou ao lado, eu sou a favor. Olá, tive a honra, a satisfação de receber aqui na minha residência, na minha humilde residência, o pastor Paulo Marcelo, esse emissário de Deus, pregador da mensagem, da verdadeira mensagem cristã, que está em visita aqui ao Amapá. E ele perguntou muito sobre a história da igreja evangélica no Brasil, né, senador? Uma conversa muito agradável. Deus te abençoe, Deus abençoe o estado do Amapá, e aí, nessa força aí da CPI. Presidente Lula, é uma honra, um privilégio estar falando não só com vocês, mas com todo esse grupo que se reúne hoje aqui. Conte comigo enquanto a nossa luta for a luta que tangencia a causa de Jesus Cristo. Se o senhor é a favor de um país laico, em que uma tendência religiosa
não é a que domina e a que determina e dá as cartas, o que o senhor acha da união civil dos homossexuais? Eu disse assim: nenhuma tendência religiosa tem o direito de impor as suas convicções sobre os demais. Eu sou a favor. Eu quero propor, senhor presidente, que nosso Partido dos Trabalhadores, ao dialogar com os evangélicos, pense sempre em 3 temas. Primeiro tema, a questão da homossexualidade, o aborto e a questão da liberdade. E aqui eu quero falar para Vossa Excelência aquilo que a maioria dos evangélicos pensa, embora haja, óbvio, as suas diferenças. Quanto à questão da homossexualidade, a maioria dos evangélicos entende, senhor presidente, que o padrão é o casamento entre um homem e uma mulher. Mas digo a Vossa Excelência que não é difícil que o povo evangélico entenda que a população LGBT tem direitos a ter direitos, que conquanto nós evangélicos, em nossa maioria, eu me incluo nisso, consideremos que o padrão seja entre um homem e uma mulher, 2 homens ou 2 mulheres têm o direito de se casarem, de adotarem, senão nós não seremos um país que respeita a Constituição, que diz que todos são iguais perante a lei. Na questão do aborto, Excelência, eu diria que a maioria de nós evangélicos entende que o aborto é um assassinato, eu me incluo nisso. Mas, ao mesmo tempo, a população evangélica reconhece que há mulheres brancas e ricas que estão abortando, e as mulheres negras estão morrendo. Diria a Vossa Excelência que a maioria dos evangélicos entende que devemos ter políticas públicas que defendam a vida da mãe e do bebê. Quanto à questão da liberdade, nesse quesito, Vossa Excelência nada de braçada. Porque o povo hoje vê no Lula uma esperança, assim como eu vi, como a minha família viu. Hoje nós precisamos continuar essa luta e estamos juntos aí, presidente. Quero poder ver vocês todos pessoalmente muito em breve. Então, foi uma conversa, a gente conversou sobre o Evangelho, nós conversamos sobre Paulo, que passou pela mesma situação que o Lula estava passando, mas no final da história diz que Paulo, quanto o próprio Cristo, eles passaram por todas as tribulações, mas eles foram vencedores no final. Então, quando a gente fala de igreja evangélica, a gente está falando de Brasil, do Brasil profundo, né? E o modo de ser evangélico, ou os modos de ser evangélico, são contraditórios. E eu acho que a gente tem que explorar essa contradição. A gente precisa explorar o potencial contraditório. Lula será sempre o nosso presidente. Presidente Lula, é muita emoção mesmo. O voto em Bolsonaro é pecado. Como servo de Jesus Cristo, e vendo em você, vendo na sua luta, vendo na sua vida, na sua biografia, o quanto Deus te usa e o quanto Deus te ama. Quero lembrar a você um texto da Bíblia rápido em Jeremias, um dos maiores profetas de Deus. E Jeremias chegou, viu tanta corrupção no país dele, viu tanta tristeza, que ele fugiu de medo, apavorado, pediu a morte. E Deus mandou ele voltar, porque Deus não tinha somente ele. Deus ainda tinha 7.000 que estavam lá na cidade, sofrendo a corrupção, sofrendo os pecados e firmes. E você tem uma vantagem sobre Jeremias, você não fugiu. E conte conosco que nós estaremos orando, nós estaremos também gritando ao seu lado, se necessário for. Mas sabemos que Deus ainda pode te usar muito para a honra e para a glória do nome dele. E você ainda fazer grandes obras para todo o povo brasileiro.